Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou contar para vocês por que eu não uso óculos de grau e vou dar algumas dicas aqui de como você pode melhorar a sua visão de forma natural e de graça. Antes de tudo, só vou pedir para você deixar um like e comentar se você está curtindo esses vídeos. Pode comentar alguma outra coisa também para ajudar a subir o canal. Muito obrigado. Eu já falei no vídeo anterior sobre a indústria da farmácia, né, dos remédios, no qual o objetivo deles é o lucro. Então, sempre que você tem alguma doença, eles só sabem te passar remédio. Assim também é a indústria dos óculos. Sempre que alguém está com problema de vista, eles só sabem passar óculos. Inclusive, existe um complô aí entre as óticas e os oftalmos, né? Porque das últimas vezes que eu fui no oftalmologista para ver quanto meu grau diminuiu, ele já vem com a receita e já me encaminha logo para um lugar que vende óculos, né, que geralmente já é do lado. Então você pode ver que tem aí uma cumplicidade deles, né, onde os dois lucram com a sua vista piorada. E poucas pessoas sabem que dá para você diminuir o seu grau apenas com exercícios visuais, cuidando dos seus olhos, desenvolvendo bons hábitos aí oculares, né? Inclusive aos próprios oftalmos e donos de ótica, eles nunca vão falar isso, né? Eu nunca vi um oftalmo passando algum exercício visual, ele só sabe te passar óculos, óculos, óculos. E eu também era assim antes, eu achava que para meu problema de vista eu tinha só que usar óculos, até que eu decidi pesquisar na internet como que cura os olhos aí sem precisar de óculos. E aí eu encontrei uma doutora que é especialista em cura de olhos, né, que é a Tatiana Gebrael. Isso foi muitos anos atrás, eu acho que hoje ela nem tá fazendo vídeo, não sei se proibiram ela de fazer, porque é um assunto assim que poucas pessoas falam. Acabei de conferir aqui, ela ainda tá postando vídeo sim. Então, essa mulher, ela é um anjo na terra, tá? Porque ela me ajudou com o meu problema de vista. Eu tinha 3,75 graus aqui nesse olho, e depois, quando eu fui consultar, depois de fazer o que ela me passou ali, eu tinha diminuído para 1,75. Então, eu diminui 2 graus sem usar óculos. Então, para mim, uma das melhores coisas da minha vida foi ter conhecido essa doutora que ensinou as coisas aí tudo de graça, né? E por conta disso, eu não precisei usar óculos e não preciso também. Eu ainda tenho um pouco de grau ainda, só que eu prefiro não usar óculos. E eu vou contar aqui para vocês por quê. As coisas que eu vou contar aqui sobre os óculos é muito difícil um oftalmo, um oculista, né, um doutor, ele falar, né? Até porque iria prejudicar toda essa indústria de venda de óculos. Mas mesmo assim eu vou contar para quem tiver interesse em saber, tá? Então a primeira coisa é o seguinte, o óculos ele não melhora a vista, tá? Ele é uma amuleta, até anotei aqui, ó. Sem o óculos a pessoa não enxerga nada e todo ano aumenta o grau. Então, o óculos, geralmente as pessoas que usam, elas têm que ficar ali todo ano indo no oftalmo para ver quanto que aumentou, né? Inclusive eu conheço umas duas pessoas que elas falam assim, eu tenho que ir no oftalmo para ver quanto que aumentou meu grau para eu trocar de óculos. Ou seja, o óculos é só uma muleta, só para ajudar a pessoa a enxergar enquanto ela tiver de óculos. Sem óculos ela não vai enxergar. Então isso faz até a pessoa prejudicar a vista dela, porque ela deixa de exercitar a vista, ela fica ali usando o óculos e ela não exercita a vista dela. E por isso que o grau aumenta e todo ano ela tem que trocar e ficar gastando dinheiro. Então tem o lado bom do óculos, né? Que você não vai ficar forçando muito a vista, principalmente se sua vista é muito ruim. Mas se sua vista ela é mais ou menos boa e você fica só usando óculos, você está deixando de enxergar ali outras coisas porque você está usando o óculos. Então você não está exercitando sua vista, por isso sua vista piora e você tem que ficar trocando de óculos. Então essa é a primeira coisa negativa do óculos. A segunda coisa negativa é que é uma coisa muito feia e desconfortável, tá? Pelo menos geralmente assim, o óculos ele é feio, tá? Tem alguns óculos aí bonitinhos, uns que combinam com o rosto da pessoa, até já provei alguns, só que no geral são feios e são desconfortáveis. E mesmo se o óculos for bonito, ele vai ser desconfortável, né? Porque imagina você praticar algum esporte ali de óculos, é muito desconfortável, né? Eu não sei nem como que o pessoal faz para tomar banho, né, de óculos, deve ser muito estranho. Sei lá, né, se tira o óculos, né? Quem tiver óculos aí, por favor, responda aí que eu tenho essa curiosidade de saber se tira o óculos para tomar banho ou se toma banho com óculos. E aí, para resolver esse problema aí de estética, né, e de desconforto, o pessoal inventou as lentes, né, lentes de contato. Só que a lente de contato é o seguinte, ela é muito delicada e ela é muito mais cara que o óculos, tá? Uma vez eu até orcei ali o valor da lente e eu acho que seria muito desconfortável também ficar usando lente, né? Tem até que pegar aquele tipo um gelzinho, né, um soro lá para passar a lente. É muito desconfortável também, na minha opinião.
Ainda mais ficar enfiando aquele negócio no olho, né? Deve dar uma agonia. Só que a lente, pelo que eu pesquisei, ela pode ajudar um pouco mais na sua vista do que o óculos. Porque a lente, algumas, né, elas ajudam a voltar o olho para o formato original, né? Que seria assim, tipo de uma bola. Quando o seu olho está com algum problema, tipo a miopia, ele fica tipo assim, ó, no formato de uva. E aí a lente pode ajudar, né? A trazer o seu olho no formato original. Só que mesmo assim eu também prefiro não usar lente. Agora vamos para o terceiro motivo. O terceiro motivo é que a pessoa tem que ficar gastando dinheiro. Se for óculos, ela já tem que ficar aquele negócio de renovar o óculos, de comprar o óculos. E se for lente, gasta mais dinheiro ainda. E o quarto motivo e o principal para eu não usar óculos é que o óculos ele acaba com a sua visão periférica. Para quem não sabe o que é visão periférica, seria a sua vista assim espacial, do qual você consegue olhar aqui, ó, né? Inclusive tem um exercício visual de treino da visão periférica, que é você ficar olhando assim para frente e tentando enxergar aqui, né? Do lado, né? Então isso aqui é a sua visão periférica, né? Sua capacidade de enxergar isso aqui, ó. Inclusive, tem algumas referências, né? Tem esse vídeo aí que eu vi de uma menina com a visão periférica muito boa, né? Que ela conseguiu gravar aí muito bem. Então ela tem uma visão periférica excelente. E a segunda pessoa é o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, ele conseguia fazer um drible praticamente sem olhar para o lado. Só de ele olhar para frente, ele conseguia perceber aqui as pessoas ao redor, conseguia driblar, conseguia passar a bola sem precisar olhar para o lado. Então ele tinha uma visão periférica excelente. E aí, quando a pessoa usa óculos, ela estraga com a visão periférica dela. Porque o óculos, ele é aqui, né? Ó. Então a pessoa, ela fica só olhando para frente. E aqui a vista do lado, ela não, como ela não está enxergando e não, o óculos ele não vem até aqui, então essa visão periférica ela fica descartada por quem usa óculos. E aí acaba prejudicando muito mais. Tem outras coisas que estragam com a nossa visão periférica também, tá? Por exemplo, ficar aqui no celular só olhando para frente. Então é por isso que você tem que olhar para o lado também. Tem vários exercícios para treinar isso daí. Mas se a pessoa usa óculos, como ela só enxerga aqui o óculos, no campo de visão do óculos, ela vai ficar só olhando para frente. Imagina, ficar anos e anos só olhando para frente. A visão periférica do cara vai de base. E não só deixa de olhar para o lado, ela deixa de olhar para cima e deixa de olhar para baixo também, tá? Que são áreas aí dos olhos que a gente tem que estimular. A gente tem que olhar para cima, para o lado, para baixo, não ficar só olhando para frente. Ficar só olhando para frente é um dos motivos de estar aumentando o grau aí de todo mundo e uma par de gente está precisando usar óculos. Então esses são os 4 motivos por qual eu não uso óculos e nem pretendo usar, tá? Primeiro é que ele não melhora a vista, segundo é que é feio e desconfortável, terceiro é que você tem que ficar gastando dinheiro e quarto é que ele estraga com a sua visão periférica. Nem sempre é feio, tem óculos de grau aí que é bonito, né? Só que desconfortável com certeza vai ser, né? Eu com óculos de sol eu já sinto desconforto, já quero tirar. Né? Isso que eu uso só alguns minutos, imagina quem tem que usar óculos quase o dia todo. Agora sim, se a pessoa já está com um grau muito elevado, já está dependendo do óculos, né? Ela vai ter que continuar usando, né? Fazer o quê? Mas também dá para ela treinar, fazer esses exercícios para vista, para tentar reduzir o grau dela. Agora, se a pessoa está com um grau baixo, ela pode quebrar essa crença aí que precisa de óculos e tentar fazer os exercícios visuais e os hábitos também visuais para ela não precisar usar óculos. Igual eu vejo o pessoal com um grau e meio usando óculos. Uma vez eu conheci uma pessoa que estava com meio grau usando óculos. Então a pessoa dessa já foi consumida aí pela indústria dos óculos, né? Meio grau usando óculos. Agora, sobre os exercícios visuais e os hábitos que você tem que ter para os olhos, é uma coisa que todo mundo deveria fazer, tá? Que é uma coisa que vai ser boa para o seu olho, independente se você tem um grau 1, 2, 3, 4, 5, até 10 ou mais de 10, é bom você fazer esses exercícios. Só que sempre lembrando, galera, da lei do ritmo, que eu sempre falo dela aqui, uma das melhores leis aqui desse livro, Kai Bailon, onde falam das leis universais. E o princípio número 5 é o princípio do ritmo, que a gente nunca deve ignorar esse princípio quando estiver praticando alguma cura natural, tá? Então, para fazer os exercícios para os olhos, não vai ser de uma noite para o dia. Eu fiquei mais de um ano fazendo exercício visual para eu poder diminuir 2 graus, tá? Então, o óculos, você já vai conseguir chegar na hora. Agora, o exercício visual pode demorar, às vezes demora até anos. Mas mesmo demorando, vale muito a pena, porque você vai conseguir enxergar melhor de forma natural e não vai prejudicar mais seus olhos, principalmente a visão periférica, né, que o óculos prejudica muito. Então agora eu vou passar alguns dos exercícios e hábitos que a Tatiana Gebrael
me ensinou, tá? Através dos vídeos aí do YouTube dela, vou até deixar o link na descrição para quem se interessar, mas eu vou passar aqui os exercícios principais que ela me passou. O principal deles é você piscar, tá? Então tem duas coisas sobre piscar. Primeiro é que deve ser um hábito na sua vida. Então se você está aqui no celular, uma das coisas que ela passou é você contar 1, 2, 3, pisca. Então você está aqui, ó, aí você conta 1, 2, 3, pisca, 1, 2, 3, pisca, 1, 2, 3, pisca. No início você vai ter que ficar contando até se formar um hábito. Mas depois que criar um hábito, a sua vista já vai melhorar, só de você estar piscando, né? Porque isso vai descansar a sua vista. A maioria das pessoas não pisca, tá? Tem gente que fica assim, ó, vidrada ali no celular, ou no videogame, ou na televisão. Por isso que a maioria das pessoas está ficando com a vista muito ruim. Então você criando esse hábito já vai melhorar muito. Agora tem um exercício também para você piscar mais. Então o exercício é o seguinte, você vai ficar 30 segundos ou 1 minuto apenas piscando, tá? Então fica aí piscando e relaxando o seu olho. Se você conseguir ficar 1 minuto assim é muito bom. O segundo exercício é chamado de palme, que você vai esquentar a sua mão e aí você vai fechar o seu olho fazendo uma escuridão total. Quando você tiver com o olho fechado assim, você vai relaxando, aproveita para fazer alguma visualização, imaginar alguma coisa boa. E aí você fica assim durante 1 minuto, mais ou menos. Esse exercício ele vai relaxar muito o seu olho, vai ser muito bom para a sua vista. Ainda mais que a gente fica sempre olhando para a luz, então esse exercício vai dar uma boa relaxada. Dá para fazer ele no sol também, que é muito bom e aumenta a eficácia dele. O terceiro exercício é para você melhorar a musculatura dos seus olhos, tá? Porque os nossos olhos, eles têm uma musculatura, e a maioria das pessoas tem miopia, porque elas ficam só olhando de perto, tá? Assim, ó. Então você está treinando o músculo do seu olho para olhar só de perto e para frente. Você precisa treinar também para olhar para outros lugares, tá? Por isso que uma pessoa que tem miopia, ela mal enxerga uma coisa de longe. Então esse terceiro exercício é para você treinar a musculatura do seu olho. Como? Olhando para o lado e para o outro. Então você pode começar olhando para a esquerda, depois para a direita. E aí você vai fazendo isso pelo menos por 1 minuto. Enquanto estiver fazendo esse exercício, é importante você estar relaxado, tá? Então, por exemplo, você olha para o lado assim e vai dando aquela piscada, vai deixando os músculos dos olhos bem relaxados, né? Então, olha para um lado, respira, olha para o outro, respira, vai fazendo bem relaxadão. Tem uma coisa para relaxar os olhos que ela passa, que é de você ir fazendo assim, ó. Você pode até fechar o olho e fazer assim, ó, muito relaxante. E o quarto exercício, que até o Dr. Peter Liu, ele passa esse exercício também, eu fiz muito vendo os vídeos dele, né, que o dele é um pouco mais avançado, né, ele passa para você ficar quase 1 hora ali fazendo, mas você olhar para cima e para baixo, tá? Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Tentar ficar mais ou menos essa base de tempo aí, de 30 segundos a 1 minuto para você começar, depois você pode ir avançando. Quinto exercício é para você girar os olhos, né? Então você pode imaginar que tem tipo um quadrado aqui e você vai fazer no formato de um quadrado. Ou aí você pode fazer um formato de redondo também, né? Retângulo, triângulo também. Ou você girar também assim os olhos, né? Aí você pode fazer também mais ou menos essa base de tempo, de 30 segundos a 1 minuto. E depois você vai avançando para fazer mais. O sexto exercício é para quem tem a miopia, né? E também para quem não tem, para evitar ter a miopia, que é você olhar de perto e de longe. Então você pode ficar tipo uns 15 segundos olhando para o lápis, né? Você fica olhando bem para a pontinha aqui dele. Ou para o seu celular também, olhar para alguma parte do seu celular. Depois você vai olhar para longe, tipo uns 3 metros depois. Aí você vai treinar o seu foco de longe e de perto, tá? Você meio que vai alongar a sua vista. O problema das pessoas é que elas só ficam no celular aqui, ó, só olhando de perto. Então você tem que ficar, quando você estiver no celular também, você pode fazer isso. Olhou aqui um pouco de perto, depois já olha para longe. Assim você vai treinar o seu olho. O sétimo exercício é você treinar apenas um olho seu, tá? Que é você pode tampar um olho, ou você pode pegar uma fita e colocar aqui para tampar, né? E aí você vai treinando, olhando para vários lugares. Pode fazer até os exercícios também só com o olho, né? Olhando de perto e de longe. Isso vai ser muito bom, vai estimular o seu olho. E aí depois você só vai trocando.
A forma de você treinar é você tentar fechar um olho sem movimentar o outro, tá? Então, tipo assim, ó. O meu ainda tá movimentando um pouco, ó. Eu preciso treinar. De você fechar um olho, né? Eu já vi algumas pessoas tratando assim, tá? Às vezes a pessoa ela enxerga muito mal com esse olho aqui, e aí o médico pega e passa um negócio para ela, um tapa-olho, e ela fica o dia inteiro ali só com aquele negócio. Ela fica mais dias, né? O dia que o médico passa. E aí ela vai fortalecer esse olho. O oitavo exercício é você girar sua cabeça olhando para frente. Então você pode colocar um lápis assim, você fica olhando para ele e girando a sua cabeça. Esse exercício, ele ajuda a estimular a musculatura dos seus olhos, também ele ajuda na circulação sanguínea e ajuda a descansar também o seu olho. E o último exercício você pode ver lá direto no canal dela, que é chamado de sunning, né, que você faz esse exercício no sol para melhorar aí a sua sensibilidade ao sol, tá? Porque tem pessoas aí que não conseguem sair no sol sem ficar fechando o olho assim ou sem ficar com óculos escuro, tá? Quando você tem uma vista boa, você nem precisa nem de óculos escuro, tá? Igual o caso da Tatiana Gebrael, que ela foi lá num deserto, não lembro qual foi o deserto que ela foi, tava todo mundo com óculos lá e ela não tava. Então o vídeo de hoje foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like. Eu passei para vocês os 4 motivos de eu não usar óculos. Também passei os exercícios principais aí que você pode fazer hoje mesmo, né, para tentar melhorar aí sua vista e também até mesmo descansar sua vista. Passei também os hábitos ali, né, de piscar e de olhar para longe, olhar para o lado, né, não ficar só olhando para frente. Falei da lei do ritmo que a gente tem que respeitar, né, quando a gente está fazendo esses exercícios, é uma coisa que leva um pouco mais de tempo, né, igual o óculos que é imediato, né, mas vale muito a pena. E também passei para vocês essa doutora, que é a Tatiana Gebrael, que eu indico muito, porque eu melhorei minha vista fazendo os exercícios dela. Inclusive, quero até agradecer ela, se ela ver esse vídeo algum dia, muito obrigado, porque essa doutora ela é um anjo na Terra, tá? Ela me ajudou aí com a minha vista, e o Dr. Peter Liu também é muito bom. Vou deixar o link do canal dos dois aí na descrição, para quem tiver interesse e quiser melhorar a vista aí de forma natural, sem ficar dependendo dessa indústria de óculos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like, comenta, se inscreva também no canal se não for inscrito, e a gente se vê na próxima. Muito obrigado e até mais.